Uma boa noite. Tudo certinho? Como você passou o dia? Espero que você esteja bem, mesmo aí com um pouco de frio. Eu sei que para alguns está frio, é difícil sair de casa, né? Mas ainda assim você veio à igreja. Espero que você encontre o que você veio buscar aqui nesta noite. Sempre quando a gente vem à igreja, eu comento isso, né? Eu falo isso, a gente vem em busca de alguma coisa. Eu não sei o que você veio buscar aqui, mas oro para que você saia daqui melhor do que você chegou. Uma alegria ter você que nos assiste também, que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. É uma alegria ter você conosco. Também seja muito bem-vindo. Você que é de perto e de longe, várias pessoas de vários lugares nos acompanham. Também seja muito bem-vindo ao nosso culto. E nós temos pessoas visitando a nossa igreja hoje. E uma menção aqui, então, a essas pessoas. Só ergue a mão só para a gente ver vocês. A Aline e o Tiago, que são de Guarulhos, sejam bem-vindos. Minha terra natal. Nasci e me criei na Vila Galvão. Não sei se vocês conhecem, mas sou filho ali, daquela terra. Sejam bem-vindos, viu? Valécio, cadê o Valécio? Está ali também. Seja bem-vindo, Valécio. O Valécio é daqui, de Votuporanga. E também nós temos a Cláudia e a Gabriele, que é a mãe e a irmã do Igor. É isso, né? Sejam bem-vindas também. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. Um dia que antecede o dia de Todos os Santos e logo em seguida o dia dos mortos, o dia de finados. E hoje, conhecido e comemorado e, enfim, lembrado por quase todos, o dia das bruxas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre morte. O que acontece quando a gente morre? Para onde que a gente vai? Será que existe alma penada? Será que a alma volta? Será que a Bíblia... O que a Bíblia fala sobre reencarnação? O que a Bíblia fala sobre ressurreição? O que a Bíblia fala sobre a vida depois da morte? E veja, talvez você tenha aí a sua opinião formada. E está tudo certo. Está tudo certo. Mas hoje o nosso desafio é descobrir o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Como a Bíblia trata esse tema. E então nós vamos ver... Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nem sempre houve a ideia de que há uma dicotomia, de que há uma separação entre alma e corpo. Isso nem sempre foi uma realidade na sociedade, no mundo, essa separação de alma e corpo. Hoje é muito comum no nosso meio. Então, nós sempre estamos ouvindo dizer que a alma é imortal, que existe a alma e que existe o corpo. O corpo é a parte ruim e a alma é a parte boa, é a parte que transcende, é a parte que sai, é a parte que evolui, é a parte que não morre. Porém, quem deu início a essas ideias foram os egípcios. E você pode visitar, se um dia você for ao Egito, a um lugar chamado Vale dos Reis. E ali você vai encontrar vários, como é que eu vou usar o nome aqui? Eu ia falar catacumba, mas é um nome tão feio, né? Mas covas, tumbas, e na verdade, queridos, são verdadeiras construções. Há espaços ali com mais de 200 metros quadrados, aonde faraós foram enterrados. Então, os egípcios são os primeiros a ensinar essa separação de alma e corpo. Mas é com os gregos que isso toma uma amplitude assim global. A história diz que Sócrates viaja para o Egito.
E ele vai ali justamente para aprender e conhecer mais a respeito da imortalidade da alma. E quando volta para a Grécia, ele transmite os seus conhecimentos ao seu discípulo Platão. E é na cultura grega que esta ideia, que esta separação de alma e corpo, então, ela ganha uma amplitude global. E aí, então, as pessoas começam a entender que alma e corpo era uma coisa separada. Distintas. Há uma entidade no corpo. Agora, perguntas que a gente poderia tentar responder, e talvez você até tenha a resposta. Se os mortos recebem conhecimento muito superior ao que tinham antes, por que não voltar à terra e instruir os vivos? Não é lógico isso? Não faz sentido? Ora, se eles têm um conhecimento maior, então por que não voltar e instruir os vivos? Se os espíritos dos mortos pairam sobre seus amigos na terra, por que não se comunicar com eles? Se de fato os espíritos estão aí, ora, por que então não se comunicar? Por que então por que o fato de não haver essa comunicação? E é justamente por isso, por esta crença de que os espíritos estão, de que a alma não é mortal, é que então nós temos aí a formação da doutrina do que nós chamamos hoje do espiritismo moderno. Uma coisa que é muito mais intelectual, muito mais voltada à caridade. E você sabe disso, basta você olhar para a nossa cidade e você vai ver que os centros espíritas, eles têm esta qualidade de atender o social, e você vai ver o quanto que eles fazem pelo próximo, pela comunidade onde eles estão inseridos. Mas tenho duas perguntas para dizer, ou para a gente tentar responder aqui. Afinal, do que o homem foi feito? Do que o homem foi feito? E é a alma imortal? Vamos responder essas duas perguntas usando a Bíblia. Então, do que o homem foi feito? Como que o homem foi criado? E veja, somos cristãos, estamos numa igreja, estamos partindo do princípio que Deus é o Criador. Ora, Deus criou. Como Ele criou? E como Ele fez? Do que Ele fez? A partir do que Ele fez? E a alma? Ela é imortal? Abra a sua Bíblia. Você pode me acompanhar, por favor. Nós vamos ler livro de Gênesis, capítulo 2, logo aí no início. Livro de Gênesis, capítulo 2 e o verso 7. Livro de Gênesis, capítulo 2 e o verso 7. Amém? Acharam aí? Gênesis capítulo 2, verso 7. Logo no início. E nós vamos responder a pergunta, afinal, como que o homem foi criado? Do que? A partir do que o homem foi criado? Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida. E o homem se tornou... O que diz aí a sua Bíblia? Se tornou o quê? Então vamos lá. Deus usou duas coisas. O que ele usou? Pó da terra e o que mais? E fôlego de vida, certo? Pó da terra mais fôlego de vida. E o homem passou a ter uma alma vivente. Hã? Não, lê aí. Certeza? A sua Bíblia diz que o homem tem uma alma ou que ele é uma alma. Ora, então, logo de início, querido, nós damos início aqui, lendo um verso da Bíblia, que garante para nós que logo no início, na criação do homem, o homem não tem uma alma.
O homem, o quê? É. É diferente ou não? É diferente ou não? Ter e ser tem diferença? Tem diferença. Então, o homem, ele não tem uma alma. O homem é uma alma. Ora, e Deus usou 2 ingredientes: pó da terra, fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Tá bom, pastor. Tá. Então quer dizer que o homem é uma coisa só? É isso? Pela Bíblia? Sim. O homem não tem, ele é uma alma. Agora, a pergunta é, pastor, mas a alma então, o ser humano, ele é imortal? Vamos ler um texto? Livro de Ezequiel. Abra aí a sua Bíblia. Ezequiel. Capítulo 18 e o verso 4. Ezequiel, capítulo 18 e o verso 4. Amém? Acharam aí? Ezequiel 18, 4. Olha só o que diz o texto. Eis que todas as almas são o quê? São minhas. Não. Ah, pastor, mas eu aprendi. Está tudo certo. Está tudo certo. Mas segundo a palavra de Deus, o homem é mortal. O homem não é imortal. Segundo a Bíblia, quando o homem morre, ele morre. Ele morre. Olha só. Vamos voltar lá em Gênesis. Vamos voltar lá no início. Gênesis capítulo 2. Vamos voltar lá nesse texto. Para ver o que vai acontecer com Adão e Eva. Olha só o que vai acontecer com eles. Gênesis capítulo 2, verso 16, verso 17. Gênesis capítulo 2, verso 16, verso 17. Diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente o quê? Querido, olha o que Deus está dizendo. Deus colocou Adão e Eva. Deus plantou um jardim, do qual nós conhecemos como Jardim do Éden. Coloca o casal ali e diz assim: tem uma árvore aqui. Desta árvore, desta única árvore, é um teste. Vocês não podem comer, porque no dia em que vocês comerem, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Morre. Era um teste. Era um teste. Ora, Deus deu ao homem a liberdade. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Ele podia escolher se ele seria fiel a Deus ou não. E a árvore era o teste. Olha o que vai acontecer. Capítulo 3. Capítulo 3. Acompanhem comigo a leitura. Verso 4. Capítulo 3, verso 4. E o verso 5. Então, a serpente disse à mulher: o quê? Espera aí, faz uma pausa aí. Deus disse o quê? Deus disse o quê? Vai morrer. A serpente disse o quê? Não morre. Quem é a serpente? Quem era a serpente aqui? Satanás. Então, olha só. Deus disse assim: se você desobedecer, você vai morrer. E o que o diabo disse? Não morre. Agora, querido, em quem é melhor acreditar? Em Deus ou no diabo? Ora, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Deus disse: se desobedecer, vai morrer. Agora, o diabo aparece, ele engana, ele vem para ludibriar. Ele diz assim, olha a astúcia dele. É verdade
que Deus disse que não é para comer de nenhuma árvore do jardim? Ele sempre mistura a verdade com a mentira. Com isso, ele desperta a curiosidade, ele desperta a atenção. E Eva agora, Eva então mantém um diálogo com ele, através de um animal. E ele garante, é certo que não vai morrer. Continua lendo, olha o que diz o verso 5. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do quê? Do bem e do mal. Pergunto, o diabo está certo ou está errado? Está certo ou está errado? Quem mistura a verdade com mentira? Está mentindo ou está falando a verdade? Está mentindo. E assim ele enganou Eva. E querido, qual é o salário do pecado? Vamos ver isso na Bíblia? Romanos capítulo 6, verso 23. Olha o que diz a Bíblia. Livro de Romanos, capítulo 6, e o verso 23. Romanos, capítulo 6, e o verso 23. Romanos, capítulo 6, e o verso 23. Olha o que diz Paulo. Paulo diz assim, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, entenda o que está acontecendo aqui, querido. Olha só. Deus colocou ali uma prova para Adão e Eva. Ele queria que eles escolhessem se eles iriam obedecer a Deus por amor ou não, por interesse ou não, por obrigação ou não. Era um teste, era uma prova. Eles caíram, eles falharam no teste. E qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? A morte. Deus disse, no dia em que vocês comerem, você vai morrer. Pergunta, no dia que Adão e Eva pecaram, eles morreram? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por que não? Porque Deus tinha um plano. Mas naquele dia, pela primeira vez, eles presenciaram a consequência do pecado. Qual é? A morte. Um animal inocente foi morto no lugar deles. Olha o que Paulo está dizendo aí no texto. O salário do pecado é o quê? É a morte. Mas qual é o dom gratuito de Deus? Qual é o dom gratuito? A vida eterna. Ou seja, o homem desobedeceu. Qual que é o resultado agora? Qual é o pagamento por causa disso? Morte. Mas o que Deus está propondo? Vida eterna. Só que eu só posso ter vida eterna em quem? Em Cristo? Em Cristo Jesus. Guarda essa informação aí. A gente vai voltar nela daqui a pouquinho. Querido, olha só. As palavras alma e espírito, elas aparecem na Bíblia mais de 1.600 vezes. As palavras alma e espírito aparecem na Bíblia mais de 1.600 vezes. Em nenhuma vez, em nenhuma ocorrência, em nenhum texto bíblico está dizendo que a alma ou o espírito, eles são imortais. Por quê?
Porque o homem pecou. E qual é o salário do pecado? A morte. Acontece, você já ouviu essa frase? Que uma mentira repetida 1000 vezes se torna o quê? Uma verdade. E o que mais você ouve hoje, o que mais você escuta hoje, o que mais você lê, o que mais você assiste é que existe vida depois que a pessoa morre. Isso está nos filmes, está nas novelas, está nas séries, está nos jogos, está em todo lugar. Uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Mas, pastor, espera aí que eu tenho uma dúvida. E os médiuns? E as pessoas que falam com os mortos? E os espíritos dos mortos? Quem são? Quem são? Quero ler com você 2 Coríntios capítulo 11, desculpa. 2 Coríntios capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler o verso 14 e o verso 15. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 e o verso 15. Diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça do quê? Em anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o diabo, ele pode se transformar num anjo de luz. No livro Grande Conflito, diz assim: anjos caídos aparecem como mensageiros do mundo espiritual. Anjos caídos aparecem como mensageiros do mundo espiritual. O príncipe do mal tem poder para fazer surgir diante das pessoas a aparência de amigos falecidos. A falsificação é perfeita, reproduzida com precisão extraordinária. Nós temos um caso desse na Bíblia. Lembra? A hora está passando rápido hoje. Não dá tempo da gente ler, eu vou mencionar. Lembra? O rei Saul? O rei Saul foi procurar uma médium num lugar chamado Endor. E ele queria falar com Samuel, um profeta que já havia morrido. Aquela mulher, então, invoca o espírito de Samuel. E quando ela vê o espírito, ela diz que era quem? Samuel. Pergunta: era Samuel? Sim ou não? Por que não? Por que não? Ora, por que, pastor? Espera aí, o senhor está querendo fazer uma afirmação muito séria. Vai devagar, tá bom. Passa o cinto aí, segura firme. Ó, por que que os falecidos, por que que eles não podem voltar? Por quê? Por que que não podem? Ora, pastor, mas eu recebi uma carta, pastor. Eu fui num lugar e uma mulher, ela recebeu o Espírito. Eu conversei com a pessoa. Ele me disse coisas que só nós sabíamos. É real isso? É real? Sim ou não? É real, acontece. Agora, querido, é o espírito do morto?
é a alma do morto? Por que que não pode ser? Gênesis capítulo 3, verso 19. Olha só. Gênesis capítulo 3 e o verso 19. Adão e Eva pecaram. Eles não morreram naquele dia. Mas olha a maldição. Olha o que Deus disse para eles. Gênesis capítulo 3, verso 19. Diz assim: no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte para onde? Para a terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó o quê? Voltará. Por que que não pode ser o ente querido? Por quê? Porque nós somos feitos do quê? Pó da terra, e mais o quê? Fôlego de vida. Querido, o fôlego de vida é fôlego, é ar. Quando eu morro, eu simplesmente paro do quê? De respirar. E o corpo é feito do quê? Vai para onde? Pó da terra. Vamos continuar lendo. Vai um pouquinho para frente agora. Livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Verso 19 e o verso 20. Eclesiastes capítulo 3, verso 19 e o verso 20. Amém? Acharam? Acompanhem na sua Bíblia. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do quê? Do pó. E o que mais? E ao pó o quê? Voltarão. Olha só. Querido, outro texto. Vai um pouquinho para frente. Capítulo 9, mesmo livro. Capítulo 9. Verso 5 e o verso 6. Verso 5 e o verso 6. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Ora, querido, o que a Bíblia está dizendo é que quando eu morro, acabou. Eu não volto. Não tem espírito, não tem alma. Acabou. Por isso que se você quer homenagear alguém, faça isso quando a pessoa está com vida. Não adianta, depois que a pessoa morrer, você comprar uma coroa de flores em homenagem à pessoa. Porque a pessoa não está vendo mais nada, acabou. Acabou. Querido, se não é a pessoa, porque segundo a Bíblia, ela voltou para o pó, ela perdeu o fôlego de vida, ela não tem mais parte em nada do que acontece aqui. Se não é a pessoa, só pode ser uma pessoa, só pode ser um ser. Justamente aquele que inventou que o homem não morre. Não foi isso que ele disse para Eva? Ó, Deus falou que você vai morrer? Certamente, eu digo que você não morrerá. Todas as aparições, querido,
todas as aparições. Não é o ente querido, não é o amigo querido. Não segundo a Bíblia. Ah, pastor, mas eu acredito que é. Está tudo certo, está tudo bem. Só que não saia por aí dizendo que você acredita na Bíblia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assuma a sua religião espírita, mas não diga que você crê na Bíblia. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que quando a pessoa morre, ela vai para o pó da terra. E tem mais um detalhe. Será que Deus aprova essas pessoas que dizem ter esse dom de conversar com os mortos? Livro de Deuteronômio. Vai lá um pouquinho para trás aí na sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Eu vou ler o verso 10, o verso 11 e o verso 12. Deuteronômio capítulo 18. Diz assim: que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Entenda, isso aqui é muito sério. Não apenas é impossível eu receber a visita de alguém que já morreu, como Deus proíbe qualquer prática dessa natureza. Porque eu estou lidando diretamente com as forças das trevas. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus chama de abominação. Agora, tem um detalhe. A maioria das religiões são espiritualistas. A maioria delas. A maioria. A grande maioria. E qual é o legado dessas religiões? A reencarnação. Esta palavra não aparece na Bíblia, você sabia? A palavra reencarnação, ela não aparece na Bíblia. Esse é um ponto. E se eu acreditar na reencarnação, aí tem 3 coisas que eu quero fazer você pensar nesta noite. Primeiro, se a reencarnação existe, então existe salvação pelas obras. Por quê? Eu morro e eu volto para poder consertar o que eu fiz. Segunda coisa, se reencarnação existe, eu não preciso de um Salvador, porque não é Jesus que me salva. O que ensinam as religiões espiritualistas? Que a minha alma, que o meu espírito, que a gente viu na Bíblia, que não existe, ele vai se purificando. Cada vez que eu reencarno, ele vai se purificando, ele vai se evoluindo, até ele alcançar um estágio que em algumas religiões é chamado de nirvana. É um estágio onde eu não preciso mais do corpo mortal para viver. Eu não preciso de um Salvador. Eu não preciso de Jesus. E há uma terceira coisa. No final das contas, aconteça o que acontecer. No fim, vai todo mundo para o céu. E eu pergunto para você, eu posso
garantir isso através da Bíblia? Não posso. Não posso. Então seja sincero com você. Examine a palavra de Deus. Não vai atrás de líder de igreja, não vai atrás de pastor de igreja. Fique com a palavra de Deus. Mas pastor, e daí? O que acontece então quando eu morro? Eu vou para onde? Para onde? Para o pó da terra. E eu quero ler mais 2 versos para a gente terminar. João capítulo 5. Livro de João, Evangelho de João. João capítulo 5. Verso 28 e o verso 29. João capítulo 5, verso 28 e o verso 29. Diz assim: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham aonde? Aonde? Nos túmulos. Ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ora, pastor, então o que acontece? Eu morro e eu vou para onde? Para o pó da terra. E eu vou ficar lá até quando? Até a ressurreição. Não tem alma penada. Não tem espírito. Não tem alma que volta. Não tem carta psicografada de ente querido. Não. Morreu. Está no túmulo. E vai ficar lá até a ressurreição. E quando que ocorre a ressurreição? Quando que ocorre? Último texto. Abre aí a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Abre aí a sua Bíblia, por favor. Capítulo 4. Quero ler com você a partir do verso 13. Nós vamos terminar com esse texto. Olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, ou seja, dos que morreram, para que não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que morrem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo, o que vai acontecer? Ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Olha só o que está acontecendo. Acabou o tempo já, né? Vou terminar. Ó, o homem pecou. Qual foi a consequência? Morte. Qual é o salário do pecado? Morte. Mas qual é o dom gratuito de Deus? Vida eterna. Em quem? Em Cristo? Em Cristo Jesus. Então, Jesus vem. Ele não é reencarnado.
Jesus não é a reencarnação de ninguém. E depois que Jesus morre, ele ressuscita. Ele não é reencarnado. Ele ressuscita. Ele venceu a morte. Ao vencer a morte e ao morrer na cruz, ele pagou a dívida do pecado. Qual é a dívida? Morte eterna. E agora a Bíblia diz assim: ressoada a voz de Deus, a trombeta do arcanjo toca. E Jesus o quê? Volta. E o que acontece agora com os mortos? Eles ressuscitam. Eles não são reencarnados. Eles ressuscitam. Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. E o texto diz que nós viveremos. Quanto tempo? Quanto tempo? Para sempre. Com o nosso Senhor. Querido, a morte é uma intrusa no plano de Deus. Deus não criou o homem para que ele morresse. É por isso que você e eu, a gente não consegue explicar. A gente não entende. É por isso que a gente chora a perda de um ente querido. Ah, pastor, você não sabe. Sei. Eu enterrei minha mãe. 1 ano e 2 meses depois enterrei o meu pai. Eu sei o que é. A gente chora. A gente não entende. Porque a morte é uma intrusa no plano de Deus. Mas o que Deus fez? Você acha que Deus ia satisfazer você recebendo uma carta psicografada de um espírito? Você acha que Deus ia satisfazer você com o espírito entrando no corpo de uma outra pessoa para falar com você? Você acha que esse é o plano de Deus? Não. O plano de Deus sempre foi vida eterna. Por isso, quando morremos, vamos para o pó da terra. E ali ficaremos até a volta de Jesus. E então seremos ressuscitados. E querido, presta bem atenção no que eu vou falar para você agora. Se você for fiel até a morte, Deus vai te dar a coroa da vida. É isso. Pelo pecado, morte eterna. Pelo sacrifício de Jesus, vida eterna. Ser fiel até a morte. E eu dar-te-ei a coroa da vida eterna. Quer ser fiel até o fim? Quer permanecer fiel até o fim? Quer ficar firme até a última hora e receber a coroa da vida eterna? É esse o seu desejo? Eu vou convidar você a se colocar em pé. Pai querido, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque ouvimos a Tua palavra. Pedimos para que o Teu Santo Espírito continue falando na nossa mente, no nosso coração. Alguns relembraram este conhecimento. Talvez para outras pessoas ouviram a primeira vez, leram a primeira vez esses textos. Continua, Senhor Deus, nos dando sabedoria e entendimento para compreender a Tua palavra. E acima de tudo, Senhor Deus, queremos ser fiéis, fiéis a toda a prova, ser fiéis até o fim, para que possamos receber das Tuas mãos a coroa da vida eterna. Nos despeça agora na Tua companhia, na presença dos Teus anjos, na Tua paz. Nos leve em segurança, nos dê uma semana ao Teu lado,
e que o Senhor lute as nossas batalhas. Nós confiamos a nossa vida nas tuas mãos e nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.